como otimizar o nosso sono. Nesse vídeo eu quero trazer o porquê que é importante a gente se preocupar também com o sono e como que a gente pode melhorar o nosso sono, ter um sono mais eficiente, que descansa mais, com 5 passos práticos que você pode começar a partir de hoje ou a partir de amanhã, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. E a ideia desse vídeo surgiu porque no vídeo anterior eu falei do velho lá que estava com quase 1000 de testosterona e algumas dicas lá que foram dadas. Uma dessas dicas para poder melhorar a testosterona é justamente dormir melhor. E muitas vezes também as pessoas me perguntam no meu direct. Antigamente eu postava mais o momento que eu estava acordando, tem tempo que eu não posto, mas as pessoas sempre me falam assim comigo: "Não, você acorda tão cedo, queria acordar cedo também. Qual que é a dica? Qual que é a dica para a gente acordar cedo?" E eu sempre brinco: a dica para você acordar cedo é você dormir cedo. E basicamente, né, a ideia central é que a gente deveria dormir cedo e acordar cedo. Porque a nossa biologia funciona assim, nós fomos feitos para seguir o ciclo do Sol, nosso ciclo circadiano ser ajustado junto com o ciclo do Sol. Então, quando o Sol nasce, a gente acorda, quando o Sol se põe, depois de algumas horas, se não tivesse energia elétrica, todos nós já estaríamos com muito sono e iríamos dormir. Nós não temos visão noturna. Então, mas faça esse experimento. Fique sem energia elétrica na roça e vê quanto tempo você vai aguentar acordado depois que o sol se põe. A gente vai ficar com muito sono. Você vai colocar ali uma vela, alguma coisa assim, a gente vai estar com muito sono. Esse é o nosso natural. A gente não foi feito para ficar artificialmente acordado através de luzes artificiais. Isso acaba prejudicando o nosso metabolismo. E o que a gente ganha a partir do momento que a gente começa a dormir da maneira como fomos projetados para funcionar? O que a gente começa a ganhar com isso? A gente ganha mais foco, mais disposição, a gente ganha mais massa muscular porque otimiza os nossos hormônios para funcionar de maneira mais adequada ao que é a nossa biologia. A gente diminui gordura, porque muitas das vezes o nosso corpo está cansado porque não dormiu direito, e aí ele fica te dando fome em hora que não é fome. Por quê? Porque ele acha que a falta de energia, o seu cansaço é falta de energia. Falta de energia, o que eu preciso? Opa, vamos comer. Tá com falta de energia, vamos comer. E aí a gente dorme mal, a gente acaba comendo mais do que precisa. E aí começa a engordar. Quando você dorme bem, você começa a não ter esse problema, o que pode favorecer a emagrecer. Você tem mais performance, justamente por quê? Porque você recupera mais, você descansa mais, você tem um sono de mais qualidade. Você fica mais forte, mais ativo, mais alegre, mais disposto. Tudo isso que eu estou falando são coisas que a gente geralmente procura, né? Procura um suplemento, uma substância nova que vai te dar mais motivação, mais energia, vai te descansar mais, vai ganhar massa, vai perder gordura. Pô, parece um suco isso aí, né? Parece uma pílula mágica, mas é o sono da maneira como nós fomos feitos para dormir. Se a gente dorme igual a nossa biologia precisa que seja, que durmamos, nem sei se é assim que fala, nós naturalmente vamos voltar a esse estágio. Mais foco, mais disposição, dar mais descansado, mais alegre, mais massa, mais performance, menos gordura. Tudo isso ajustando o sono. Então, tendo em vista todos esses benefícios, que um simples ajuste que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa, não precisa comprar suplemento, não precisa comprar nada. Qualquer um tem o potencial de melhorar o sono. Eu trouxe aqui 5 passos básicos que a gente pode começar a fazer para melhorar o sono. E o primeiro deles é ajustar o cortisol. O cortisol, ele geralmente é muito demonizado, né? Ah, o cortisol, você fica estressado, você libera cortisol é hormônio catabólico, cortisol destrói sua testosterona e ele é muito demonizado. Porém, vale lembrar que ele é muito importante. Por quê? Porque é o cortisol que nos desperta. A gente tem um pico de cortisol ao acordar, depois ele cai e diminui. Esse é o normal. E isso, tudo bem. A gente ter o cortisol assim, de forma natural, é bacana. O que não dá é o quê? A gente não ter o pico, a gente não acorda, não desperta, e depois fica com aquele cortisol alto devido ao grande estresse do dia. E você está cansado, você está mais estressado também, você está mais letárgico, com menos foco, você está mais estressado, você está com cortisol alto, então você não tem o pico para te acordar, e depois você também não tem
o nível baixo, você fica com o nível ali suprafisiológico, aí sim, estragando sua testosterona, estragando seus músculos, acumulando gordura. Então, a gente tem que aprender a regular o cortisol. Então, quando você vai começar a acordar mais cedo, depois a gente vai entender todo o processo, mas quando você acordar, você vai ver que você ainda não está com esse pico de cortisol acontecendo. Então, você tem que ajudar o seu corpo a voltar para esse estágio normal, esse estágio natural. E o que a gente faz então? A gente coloca ali algum fator estressor, um estressor agudo. Por quê? Porque o estresse também ele libera cortisol. Então, o próprio fato de acordar, em tese, já é um estresse, né? Você está dormindo e agora você está acordado. Mas nem todo estresse é ruim. Quando você está, por exemplo, fazendo um exercício físico, você está estressando ali o seu corpo, mas aquele ali é um estresse benéfico. O nosso problema com o estresse é com o estresse crônico. Quando você fica num nível de estresse o tempo inteiro, esse é um problema. Agora, estresse agudo é como o nosso corpo foi feito para reagir. A gente não fica totalmente na passividade. A gente tem que estar vivo, né? Tem situações de fuga ou luta e a gente tem momentos de estresse, né? Momentos de estresse. A gente não pode ter um estresse agudo. Esse estresse agudo que é o problema. Então, o que a gente faz? De manhã, quando você está tentando começar a regular o seu cortisol, para você conseguir ter um despertar, um bom despertar, você vai colocar algum agente ali que minimamente te ajude a trazer um estresse para o seu corpo para poder alavancar esse cortisol, esse pico de cortisol aí de manhã. E o que pode ser? Pode ser fazer uma atividade física. Ah, não consigo treinar logo que eu acordo. Beleza, faz uma caminhada, faz uma flexão aí, faz um agachamento, faz alguma coisa. Entendeu? Tem a hype do banho gelado. Mas o banho gelado acorda, porque ele já te dá um estresse doido ali de manhã. Isso aí é muito brusco, né? Mas todo mundo que vai aguentar fazer. Chegar, acordar e já entrar num banho gelado. Isso é cabuloso. Mas você pode, igual eu falei, faz umas flexões. Acordou, faz uma flexão, faz um agachamento, dá uma caminhada, faz um alongamento, faz alguma coisa. Que é para dar um pequeno fator estressor ali para ajudar o seu pico de cortisol de manhã ali a voltar para o natural. Porque o natural, lembre-se, é ter um pico ao acordar e depois ele vai caindo e fica baixo o restante do dia. Então, quando a gente começa nesse processo de despertar bem, para a gente despertar bem, a gente tem que ter um bom pico de cortisol ao despertar. Então, faça isso para você ajudar o seu corpo aí a regular seu cortisol a hora de despertar. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é o café. A gente tem que ter atenção ao café. Por quê? Não é bom a gente tomar o café logo ao acordar. Porque quando a gente toma café logo ao acordar, a gente não dá tempo do nosso corpo limpar, eu acho que chama, esqueci o nome agora da substância, é uma substância que indica cansaço. Se não me engano é adenosina. Não, enfim, fugiu o nome agora. Tem uma substância que, à medida que ela vai acumulando no nosso corpo vai entendendo que estamos ficando cansados. Então ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando está muito alta, ele entende que a gente está muito cansado. E se você toma o café, ele artificialmente, ele te dá aquela ligada, mas o seu corpo, ao acordar, ele meio que reseta, né? Você vai acumulando substância, vai acumulando, vai ficando cansado, vai ficando cansado, vai ficando cansado, dorme. Aí você está dormindo. Aí quando você acorda, ele vai lá e reseta. Para você começar a encher de novo. O que acontece? Quando você acorda e toma o café logo em seguida, você não deu tempo do seu corpo resetar essa substância aqui que me fugiu o nome agora. E não deu tempo de resetar. Porém, como o café ali está fazendo efeito, você está acordado, você está ligado e tudo bem. Só que daqui a pouco o efeito da cafeína acaba. E quando o efeito da cafeína acabar, a substância está lá no talo, está lá em cima, que seu corpo não limpou ela. E aí você vai entender, seu corpo vai entender o quê? Que você está cansado. Você está cansado. O que você vai fazer? Pô, estou cansado, preciso de mais um café. E aí você vai lá, pum, toma outro café. E aí assim vai o dia, né? O café passa, o seu nível lá da substância está alta, porque seu corpo não limpou de manhã, você manda outro café. E aí o que acontece? Lá no final do dia, você está cheio de café no seu sangue, e mesmo com a substância ali alta, indicando que você está cansado, você tem uma quantidade boa de cafeína circulando no seu sangue que atrapalha o seu sono. Aí atrapalha o seu sono, você não dorme direito, acorda cansado e aí vai virando um ciclo vicioso.
que a gente faz então para a gente quebrar esse ciclo vicioso? A gente então vai esperar pelo menos 1h30 ao acordar, para depois você tomar o café. Você acorda, espera 1h30. Vai ser difícil? Vai, porque você está começando isso agora. Depois que o seu corpo tiver com o seu cortisol ajustado e você já tiver esse pico de cortisol e você já tiver bom em limpar essa substância aqui do cansaço, você vai, você já vai estar melhor. Mas até você chegar naquele ponto, você vai ter que se esforçar. Então, você vai acordar e vai esperar 1h30 para você tomar o seu café. Depois de 1h30, depois que o seu corpo já limpou a substância do cansaço, aí você pode tomar seu café, que você não vai ter este problema de não ter dado a oportunidade do seu corpo limpar a substância do cansaço. E outra coisa que a gente tem que lembrar em relação ao café, então também aqui a meia-vida dele, alguns, eu não sei ao certo, alguns vão falar que são 6 horas, outros vão falar que são 8 horas, mas vamos pegar o melhor caso aqui, vamos supor que são 6 horas. Então, significa que depois de 6 horas, metade daquela cafeína ainda está circulando no seu sangue. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você tomou lá 100 miligramas de cafeína na quantidade de café que você tomou aí na parte da manhã. Depois de 6 horas, 50 miligramas de cafeína ainda está circulando. E depois de mais 6 horas, 25 miligramas ainda está circulando. Ou seja, depois de 12 horas que você tomou aquele café, 25 miligramas ainda está circulando no seu corpo. Só que, para a gente poder ter um sono de qualidade, seria interessante a gente ter um mínimo de cafeína circulando no nosso corpo. Então, é interessante que você não tome café depois do meio-dia. Porque pensa para você ver, se a gente está pensando aqui que num mundo bom, ideal, a gente deveria dormir o quê? Umas 9 horas da noite. Né? Deveria dormir umas 9, porque se o sol vai se pôr ali umas 6, 6 e pouco, se a gente tivesse no completo breu, a gente não aguentaria ficar mais que 2 horas, 3 horas no completo escuro. Mas do mundo moderno, 9 horas ainda é uma coisa assim, extraterrestre, né? Porque eu que deito às 9h30 para dormir umas 10, 10 e pouco, já sou um extraterrestre aqui no meu ciclo de convivência. Então assim, vamos supor então que a gente vai deitar 10 horas da noite. Se a gente pegar então o café que eu tomei às 10 horas da manhã, quando eu for dormir às 10 horas da noite, 25% dele ainda está circulando em mim. Então se eu tomei 100 miligramas até às 10 horas da manhã, né, às 4 horas da tarde eu vou ter 50 miligramas circulando, e às 10 horas da noite eu ainda vou ter 25 miligramas circulando. Então o ideal mesmo era tomar café só pela manhã. Se a gente for parar para pensar nisso, né, depois das 10 horas da manhã, se a gente quer dormir às 10 horas da noite, não seria interessante tomar mais café. Porque ainda assim ainda vai ter uma quantidade relevante de café. Dependendo da quantidade de cafeína que você tomou, ainda vai ter uma quantidade relevante de cafeína lá na hora de você dormir. Porém, para quem está ainda no processo de adaptação, né, seria interessante então não tomar café depois do meio-dia, por exemplo. Porque aí pelo menos você pega ali de meio-dia a 6, você já limpou metade daqui é café. E se você for tomar café meio-dia, também não toma muito não, toma pouco. Justamente porque você na hora de você dormir, você não está com muita cafeína acumulada circulando aí no seu organismo. Então você pode fazer uma meta assim, ó, depois, meu último café vai ser meio-dia. E aí depois de um tempo, você ir reduzindo esse horário. Falar assim, não, agora eu vou tomar, meu último café vai ser até 12 horas antes de eu dormir. Que aí beleza, que aí você já reduziu 25% daquela cafeína. Então, o primeiro ponto era a gente regular, ajudar o nosso corpo a voltar para o estado normal do cortisol dele. Segundo ponto é regular o nosso consumo de café. Café é uma delícia, eu sinto o cheiro de café, eu já fico doido para tomar café. Se me deixar, eu gostaria de tomar café o tempo inteiro por causa do gosto do café. Sou apaixonado com café, mas a gente tem que usar o café com parcimônia. Então, faça isso. Nível 1. 6 horas antes de você dormir, seu último café. Nível 2, 12 horas antes de você dormir, seu último café. E aí você vai conseguindo ter um sono de melhor qualidade. Afinal de contas, muitas das pessoas que tomam café, quer o quê? Quer mais foco, quer mais disposição, quer mais atenção no seu dia. Só que isso a gente vai conseguir justamente dormir melhor. E para a gente dormir melhor, a gente não pode abusar do café.
O terceiro passo, então, agora seriam luzes. As luzes, por quê? Porque, como eu falei, no mundo ancestral sem energia elétrica, o sol se põe às 6 horas da tarde, 7, 8 horas da noite, está todo mundo com sono. 9 horas, 3 horas no escuro completo, com só fogo iluminando, ninguém está muito aguentando dormir. Assim, exceto, né, ocasiões de festa, de rituais e tal, beleza, mas assim, no dia a dia, isso seria muito difícil. Só que hoje a gente fica artificialmente acordados através de luzes artificiais. Então, o que a gente pode fazer? Tentar reduzir esse estímulo de luz no final do dia. Depois que o sol se põe, então, vamos tentar diminuir as luzes. Se você tiver condições, por exemplo, de substituir a luz branca por uma luz amarela, já é top. Além de ficar muito mais charmoso para um ambiente doméstico, a luz amarela ela vai estimular menos a gente do que a luz branca. É uma luz mais calma. A luz branca já é uma luz mais, digamos assim, mais agitada, mais forte. Você não precisa de luz branca de noite. Ah, não estou enxergando. É adaptação. Adaptação. O pessoal ficava com fogo e conseguia enxergar. Isso é questão de adaptação. À medida que você for usando luz amarela, você vai conseguir ficar mais confortável nesse ambiente, já vai acalmando o seu corpo. Por que luz amarela? Porque o fogo ali ele emite uma luz amarela. Então é mais semelhante ao que a nossa biologia está acostumada. A nossa biologia está acostumada a luz de fogo de noite, então vamos ficar com uma luz amarela pelo menos. Né? Não vou falar para vocês ficar na luz de vela, né? Não vou negar a tecnologia, mas vamos tentar pôr uma luz amarela, por exemplo, que vai ficar mais bacana. Evitar telas no que for possível. É muito difícil. Eu fico na tela aqui, porque a maioria. Hoje eu estou gravando de dia, porque hoje é sábado. Não sei que dia que eu postei esse vídeo, mas a maioria dos meus vídeos eu vou gravar de noite, depois que os meus meninos vão dormir. Eu ponho eles dormir, eles dormem por volta de 7 horas da noite. E aí depois eu venho gravar. Dependendo, às vezes eu vou comer antes, porque eu estou com fome. Depois eu venho gravar. Então às vezes eu venho gravar 7, 8 horas da noite. Não é o ideal. O ideal era gravar aqui, ó, igual esse aqui que eu estou hoje, de dia. Mas é o que dá para fazer ao longo da semana. É o horário que eu consigo ter um momento aqui para gravar. Só que o que a gente puder evitar então de uso de celular, computador, televisão, vai ser bom. Ah, não tem como ficar sem. Eu não consigo ainda. No meu estágio atual da minha vida, eu não consigo. Talvez você também não consiga. Mas então o que a gente pode fazer? Limitar. 1 hora antes de dormir eu não vou usar, por exemplo. Ah, 1 hora é muito tempo. Meia hora antes de dormir eu não vou usar. O máximo de tempo que você conseguir ficar sem luz de tela antes de dormir vai ser melhor, porque a luz de tela tem luz azul. E a luz azul ela é uma luz que estimula muito a gente. Você pode colocar o quê? Você pode colocar aí um night shift. O celular hoje tem. Celular, computador, não sei se televisão tem. Que ele coloca um filtro ali para não emitir a luz azul. Então o celular fica com a luz mais amarelada. O computador fica com a luz mais amarelada. Você pode configurar aí celular, computador. Geralmente tem essa opção. Depois das 6 horas da tarde, por exemplo, ele automaticamente ativa esse filtro aí da luz azul para dar uma amenizada nessa questão. É uma alternativa também. E assim, o que a gente puder evitar então, a gente faz. Você fica com a luz mais indireta. Ah, não tem como eu ficar com luz amarela lá em casa. Não tem jeito de eu trocar. Beleza, tenta colocar uma luz indireta então. Então você está num cômodo, liga a luz do outro cômodo. Que aí você fica com a luz indireta, você já fica ali numa penumbra um pouco maior para você já ir relaxando o seu corpo, para na hora que você dormir, você conseguir dormir com mais qualidade. Quarto ponto, a gente também tem que atentar para alimentação e hidratação. Ninguém quer ficar acordando para ficar indo no banheiro, porque se você acordar para ir no banheiro, você está quebrando o seu sono. O ideal seria você dormir direto, sem acordar para ir no banheiro. Ou seja, a gente tem que beber a água ao longo do dia inteiro, principalmente ao longo da manhã e depois ao longo do dia, de tal maneira que a gente fique hidratado e na hora que o dia for começando a finalizar, o sol está começando a se pôr, a gente começa a diminuir a nossa ingesta de água,
justamente para a gente não ficar com a bexiga tão cheia de noite e não ser acordado à noite para dormir. Parece meio óbvio, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar desde a hora que a gente acorda. Porque se você não bebe água ao longo do dia, de noite vai te dar sede. E também se é ruim, você não vai conseguir dormir com a boca seca, com aquela sede. Aí você vai beber água para matar a sede. E aí você vai beber água para matar a sede, dependendo da quantidade de água que você vai beber, você vai acordar de noite para ir no banheiro. Você vai acordar de noite para ir no banheiro e aí você vai picar seu sono. Então, isso é uma questão que a gente tem que lembrar ao longo do dia. Ao longo do dia você tem que beber água. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de beber mais água pela manhã. E aí eu vou diminuindo ao longo do dia aqui, o dia vai avançando para o seu fim, eu vou diminuindo a quantidade que eu estou bebendo. Por quê? Porque eu já estou bem hidratado. Eu já não preciso de tanta água. E vai chegando de noite, eu já vou pensando qual que é o mínimo de água que eu posso beber. E a hidratação. A alimentação. Também antes de dormir, não é interessante a gente fazer uma alimentação pesada. A última refeição é bom que seja uma refeição mais leve, para a gente não ficar ali com o seu corpo ali gastando aquela energia, porque a gente gasta energia para poder digerir o alimento. E se for um alimento pesado, uma coisa pesada, você vai ficar com o seu corpo querendo ali gastar energia, quanto que agora é uma hora de repousar, de descansar. Então, o ideal seria, em tese, segundo os especialistas aí, você ficar aí talvez umas 2 horas ou 3 antes de dormir, ser essa última refeição. Para muitas pessoas isso não é possível, para mim, na maioria dos dias não é possível. Se eu estou fazendo jejum é bacana, é possível de eu fazer isso, dependendo da última hora que foi minha refeição. Mas muitas das vezes não é possível, porque às vezes eu vou conseguir comer só depois que eu coloco os meus meninos para dormir. Aí eu coloquei eles para dormir 7 horas da noite, e como eu disse, às vezes eu vou gravar, ou às vezes eu vou comer, e aí 9h30 da noite eu estou tentando ir dormir. Como é que eu vou comer? Minha última refeição vai ser 3 horas antes de deitar. É complicado, é difícil para mim. 2 horas. Então o que eu faço? Eu vou tentar então não fazer uma refeição pesada. Vou tentar fazer uma refeição o mais leve possível. Quanto? Quanto leve? O mais leve possível, o que for possível, né? Se não abusar ali de comidas que sejam difíceis, pesadas de digerir e nem de quantidade. Se for possível comer menos, melhor. Deixe para você comer mais ao longo do dia. É outra coisa, assim como a água, a gente vai beber mais ao longo do dia, para chegar no final do dia e a gente beber menos. A alimentação é a mesma coisa, a gente vai comer mais ao longo do dia, na hora que a gente está ativo, para que no final do dia a gente possa comer pouco, possa comer menos. E assim ter um conforto gastrointestinal melhor na hora de dormir, melhorando assim o nosso sono. E o quinto e último passo, para a gente poder começar a ter uma noite de sono com mais qualidade, seria progressivamente a gente tentar ir acordando mais cedo, para a gente ir dormir mais cedo. Para mim funciona melhor assim, eu tenho que acordar mais cedo para dormir mais cedo. Difícil você acordar tarde e querer dormir cedo, mas na hora de você dormir cedo, você não vai estar com sono ainda. Então é melhor você acordar cedo e aí você dorme mais cedo. Você vai chegar no final do dia e já vai estar cansado. Se você fez tudo isso que eu falei, esses 4 passos, você já vai estar cansado porque você dormiu menos, você vai estar ali com o seu cortisol baixo, você não vai estar com muita cafeína circulando no seu sangue, você não vai estar com sua bexiga cheia, não vai estar com seu estômago cheio. Cansado, você vai conseguir dormir rápido. E aí o que você faz? Você faz uma mudança gradual. Por quê? Eu durmo meia-noite, quero começar a dormir 9 horas da manhã, vamos supor. Se você tentar isso de uma hora para outra, vai ser muito penoso para o seu corpo, muito desgastante. Seu corpo já está habituado a dormir meia-noite. Então o que você faz? Você começa vamos supor, a pessoa dorme meia-noite e acorda, sei lá, 7 horas da manhã. Aí você quer dormir mais cedo. Nesse caso, se acordar às 7 horas da manhã está até um horário razoável, né? Aí não sei, qual vai depender do objetivo de cada um. Às vezes a pessoa só quer dormir mais cedo e não quer acordar mais cedo. De todo modo, né, se a pessoa quiser dormir mais cedo, ou se ela quiser dormir mais cedo e acordar mais cedo, eu falo 7 horas está um horário razoável, apesar de que eu acordo às 4 ou 5 da manhã. No máximo, quando eu acordo 5, está muito bom. Se eu dormir e acordar às 5. Então, assim, eu nem sei qual foi a última vez que eu acordei às 7 horas da manhã. Mas 7 horas da manhã, de fato, é um horário razoável. Né? 6, 7 horas da manhã é um horário razoável para acordar.
Comece com 15 em 15 minutos. Não comece, eu quero dormir 9 horas da noite, não quero dormir mais meia-noite, então agora vai ser 9 horas da noite. Não, você dorme meia-noite, então passa para 11h45, deixa seu corpo acostumar. Depois para 11h30, deixa seu corpo acostumar. Depois para 11h15, deixa seu corpo acostumar. E assim sucessivamente, até você chegar no seu alvo. Para acordar a mesma coisa. Eu acordo 8 horas da manhã e quero acordar às 6. Beleza, começa a acordar às 7h45. Depois você começa a acordar às 7h30 e vai progressivamente. Tudo que a gente faz progressivamente é maior a taxa de sucesso no médio prazo do que se a gente tenta fazer uma mudança brusca demais. Porque a gente tem que pensar que o que importa no final das contas é a gente conseguir sustentar esse hábito no médio e longo prazo. Não adianta nada começar a acordar, não, vou me forçar, agora acordo cedo e dormo cedo. E aí eu consigo fazer uma mudança radical e eu consigo sustentar isso por 1, 2 semanas. O que isso vai me adiantar? Depois eu volto para minha rotina. Não me adiantou de nada. Agora, se eu progressivamente vou ajustando a minha rotina, ajustando meus hábitos, para ir acordando mais cedo e dormindo mais cedo, e aí eu consigo chegar ali no que eu acho que seria bom para mim, meu horário de acordar e meu horário de dormir, e eu consigo sustentar isso ao longo do ano inteiro, vai ser muito mais produtivo do que eu querer me forçar de uma vez e não conseguir sustentar isso. Então, vá com calma, vá sem pressa, você tem a vida toda pela frente para poder dormir bem. Então, comece devagar, mas comece de uma maneira que vai ser sustentável ao longo da vida inteira. Então, para a gente resumir esse vídeo, durma melhor, porque dormindo melhor você vai ter mais disposição, você vai ter mais foco, vai ter mais energia, vai estar mais descansado, você vai ter melhor performance, mais massa muscular, menos gordura, várias coisas positivas que geralmente a gente está buscando aí uma pílula mágica, uma solução mágica, mas o sono pode ser essa pílula mágica. E aqui eu te trouxe para a gente conseguir isso 5 passos básicos. Primeiro, a gente vai regular o cortisol. Segundo, a gente vai ter atenção ao nosso consumo de cafeína. A gente vai tomar cafeína aí, não vai beber café, vai esperar 1h30 depois de acordar. E preferencialmente a gente vai beber café 12, pelo menos 6 horas antes de dormir a gente não bebe café. Preferencialmente 12 horas antes de dormir a gente não bebe café. Depois a gente vai preocupar com as luzes, né? Ter uma luz mais calma aí. Depois que o sol se põe, para a gente já ir relaxando. E na hora de a gente dormir mais fácil, mais rápido e com mais qualidade. A gente vai preocupar com a alimentação e a hidratação. Ou seja, ao longo do dia inteiro a gente já vai comer bem e se hidratar bem, para que no final do dia eu não precise beber água e me acordar para ir no banheiro. Não preciso beber muita água, né? Para poder não ir no banheiro, e também não precisa comer pesado demais para isso ele não atrapalhar meu sono. E por fim, o último passo é fazer uma mudança de sono gradual em relação ao horário de acordar e dormir. Você pode estabelecer qual seria o seu horário que você acha que é ideal para você dormir, para você acordar, e vá para esse alvo progressivamente, mudando sua rotina aí de 15 em 15 minutos. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. É isso que eu faço para tentar ter um sono de mais qualidade. E hoje é um anseio aí geral ter um sono de mais qualidade. Então talvez isso possa te ajudar. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando também melhorar o sono. Curta, se inscreva, ative o sininho e tudo isso aí, porque isso aí me ajuda aí demais na produção de conteúdo. Se você quiser também saber como em relação ao meu treino de força, vou deixar aqui na descrição um link para o protocolo soviético, que é meu treino de força. E isso aí, tamo junto, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tamo junto.